Oi, gente! Oi, Amanda! Oi, gente! Tudo bom? Oi, Ana Luísa! Fala oi, tia Dalisa! Bom, eu sou a doutora Dalisa Sade, mãe da Isabela, da Giovana. Já tá esquecendo como começa os podcasts? Já esqueci. Desculpa, gente. Vai, Dalisa! Bom, é porque assim, a gente tá muito empolgada para trazer essa aula de hoje, porque é bem legal, né? A gente vai falar uma das coisas que acontece agora quando o neném chega. Lembra que no podcast passado a gente falou que a gente ia fazer uma série de 3 podcasts inspirados na minha gestação. Isso aí. E no podcast anterior a gente falou sobre um tema enquanto o bebê está no forninho. E agora nós vamos falar sobre algumas coisas que acontecem na chegada do bebê, no momento do nascimento do bebê. Gente, a primeira coisa que a gente queria falar pra vocês é explicar uma coisa que preocupa muito os pais, né? Principalmente agora que os pais geralmente estão junto com a mãe no momento do parto, ou os pais, ou as avós. Mas as mães também. E a própria mãe, né? Que é por que o neném nasce roxinho. Elas ficam assim, nossa, doutor, ele tá roxo, por que ele tá roxinho? Tá tudo bem? E o neném tá lá chorando, se esperneando. Tudo bem, mas tá roxinho, né? Isso é normal, gente. É normal o bebê tá roxinho. E a gente vai explicar por quê, o que é esse roxinho, por que é normal ele estar roxinho, né? E como que a gente acompanha pra saber se vai normalizar a cor depois, se esse roxinho, né? tá tudo ok, né? Gente, tudo começa lá dentro da barriga, né? Dentro da barriga, o bebê não respira. O pulmão do bebê, ele é tomado por ar. Vamos explicar primeiro, peraí. Por água, falei errado. Pausa. Vamos explicar primeiro o que é o roxinho, né? Ah, tá. Amanda, vamos explicar primeiro o que é o roxinho. Por que o bebê fica roxo? A gente também fica roxo, né? O que é esse roxo, essa cor roxa, né? O nome científico disso é cianose. A cianose, gente, ela é uma baixa de oxigênio no sangue, tá? Quando o oxigênio tá baixo no sangue, a cor que a gente fica é essa cor, a cor roxinha. Aí você vai falar, nossa, Amanda, mas como assim? Então o oxigênio tava baixo no sangue do meu bebê, e ele tava dentro da barriga, tava sem oxigênio, faltou oxigênio na hora do nascimento, o que aconteceu? Na verdade, não é isso, gente. Isso é uma adaptação, né? Na verdade, dentro da barriga, o bebê, ele não respira pelo pulmão. Ele respira pelo cordão umbilical. Ele recebe o oxigênio da mamãe. O pulmão lá dentro da barriga é tomado de líquido, é um órgão que não funciona, né, para respirar enquanto tá dentro da barriga, e o oxigênio ele vai sendo passado pelo cordão umbilical, junto com os nutrientes, junto com as outras coisas, e esse oxigênio que passa pelo cordão umbilical é o oxigênio que vai circular no feto e oxigenar o feto. Mas acontece, gente, que dentro do útero a gente precisa de saturação, de concentração menor de oxigênio do que aqui fora. Então a gente tem essa concentração, essa saturação em torno 100% quando a gente está aqui, corado, rosadinho. Mas dentro do útero em torno de 65%. Então a gente não precisa de tanto oxigênio. Mas a gente precisa de transferir e circular esse oxigênio no corpinho do bebê. Por isso, gente, que o bebê dentro do útero ele tem uma quantidade maior de hemácias para fazer esse transporte do oxigênio que ele precisa. A hemácia é como se fosse o carrinho que carrega o oxigênio, né? Então pensa assim, se eu tenho menos oxigênio disponível, se eu vou ter mais carrinhos, eu vou conseguir, digamos, dar todo o oxigênio que eu preciso, né? Então é normal esse baixo nível de oxigênio, porque a gente tem que pensar assim, a mãe respira, usa o oxigênio também pro organismo da mãe e divide esse oxigênio com o bebê. E aí, lá no organismo do bebê, a natureza muito sábia fez com que tivesse mais hemácias, mais hemoglobina para carregar mais oxigênio e assim garantir o desenvolvimento do bebê. Então, apesar dele ter essa cianose, que para nós adultos, se a gente tiver uma cianose dessa, pode significar algum problema de saúde, alguma dificuldade de respirar, para ele não, para ele é o normal, é o fisiológico para ele, né? E aí ele nasce roxinho, mas ele passa pela adaptação, porque quando ele respira aqui fora, ele recebe uma quantidade maior de oxigênio e aí ele completa essa saturação que a gente chama, né? Ele chega até 100%. Esse primeiro gatilho da respiração, ele é muito legal, né, Dalise? A criança, depois que ela nasce, ela passa pelo canal de parto, a pressão do canal de parto já vai ajudando esse líquido que tá dentro do pulmão ser reabsorvido, ele vai entrando para dentro dos vasos que passam ali, né, ao redor do pulmão, mas ainda nasce com um pouquinho de líquido, que é normal também. E conforme ela dá aquela primeira respiração, aumenta a pressão dentro do pulmão. Pensa assim, respirou, entrou ar dentro do pulmão, esse ar vai empurrando aos poucos esse líquido, né, Dalise,
fazendo com que esse líquido seja reabsorvido. E aí, a partir daí, as trocas gasosas começam a ser feitas pelo pulmão. Então, naqueles primeiros instantes... Isso demora um tempinho. Demora um tempo. Naqueles primeiros instantes, enquanto a criança ainda está conectada no cordão umbilical e na placenta, ela ainda recebe oxigênio da mãe também, né? Por isso que quando nasce, né, principalmente parto normal, a gente fala respira, né, tranquila, a mãe respira, puxa o ar, vai mandando o oxigênio pro bebê, né? Enquanto o pulmãozinho dele vai se adaptando aqui fora, né? E aí, como que a gente faz, gente? Vocês devem estar se perguntando aí. Então, se é normal o neném nascer roxinho, qual que é o parâmetro que eu vou ter para saber se tá tudo bem com ele? Então, a gente faz 3 perguntinhas, né? A gente faz 3 perguntinhas quando a gente vê o bebê, para saber se tá tudo bem com ele, né? Quais são essas perguntinhas? A gente primeiro pergunta se ele é de termo, né? Se ele já tem 9 meses, se ele já é um bebê maduro. A gente pergunta se ele tá respirando e se ele tem bom tônus. O que é o tônus? O tônus é aquela forcinha que ele faz com o braço, que ele fica meio dobradinho, meio dobradinho, assim. Né? Não é aquela criança que tá largadinha que a gente chama. Então, se a gente vê tudo isso e tudo isso estiver bem, tá tudo bem ele ficar roxinho. Nós vamos esperar ele passar por esse processo de adaptação. E aí, Dalise, quanto que é o normal de porcentagem de oxigênio que o bebê tem no sangue dentro da barriga? Em torno de 65%. Em torno de 65%. Né? E aí, gente, nos primeiros ali 10, 15 minutos, o bebê vai passar por essa adaptação toda. E aí, a gente espera que no final desses minutos, a saturação já esteja em torno de 95%, que seria a nossa, né? Acima de 95%, de quem respira o ar aqui fora. Então, olha só, qual é o, entre aspas, trabalho, né, que o organismo dele tem que ter. E isso envolve toda uma mudança na forma de circulação do sangue e do pulmão funcionar para isso acontecer. Mas, gente, na maioria das vezes, bebezinho que nasce de 9 meses consegue fazer isso sozinho, né, Dalise? Rapidinho ele já corre, ele recupera. E aí você vai ver que a gente às vezes fala: não, mãe, tá tudo bem, mas as mães ficam muito aflitas, né? Ai, doutora, tá roxo, pega. E você fala: não, tá tudo bem. Então, essa é uma informação que eu acho que é importante as mães terem para entenderem como acontece essa transformação na hora que o bebê nasce, né? Então, se ele nascer roxinho, observa. Nasceu, tá chorando, tá movimentando, ou às vezes ele não tá chorando, mas tá se movimentando bem, tá respirando regularmente, ele vai pro seu colo. Vai conseguir Até passar, porque o seu colo vai ser um estímulo pra respiração dele, né? Sim, com certeza. E aí você pode curtir esse momento, em vez de ficar estressada, preocupada, você curte, falar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então agora todo mundo já sabe por que os bebês nascem roxinhos e não rosinhas, como nas novelas, né, Dalise? Só em novela que bebê já nasce de 2 meses. Já nasce de 2 meses. Mas isso às vezes causa uma impressão errada, né? Assim, as pessoas podem olhar aquele bebê da novela e falar: nossa senhora, por que meu filho nasceu roxo, né? Isso pode causar uma preocupação pra mãe, pra família. Sim, claro. Então, gente, é normal o bebê nascer roxinho. Tenha um pediatra na sala de parto. O pediatra vai fazer todo esse acompanhamento pra ter certeza que essa transição e essa adaptação ocorreu da forma adequada, né? E como ele respira, né, pelo cordão umbilical, tem um momento certo que a gente deve cortar esse cordão umbilical, né? E aí, assim, tem papais que gostam de cortar o cordão, né? Tem papai que tem medo de cortar o cordão. Então, com a humanização do parto, a gente tem postergado cada vez mais todas esse clampeamento. Né? Se o neném nasceu bem, a gente não precisa pegar ele e já ir correndo pra incubadora, pra pesar, pra aspirar. Não, ele vai pro colo da mãe, né, para fazer todo o processo mais fisiológico essa adaptação possível. No colo da mãe, né? Antigamente, assim, há um tempo atrás, a gente não entendia qual era a importância do tempo do clampeamento do cordão, né? Imaginava-se que o cordão era uma coisa que transferia os alimentos e os nutrientes e o oxigênio enquanto o bebê estava na barriga e que imediatamente a partir do momento que ele saísse não teria mais importância. Não teria mais finalidade. Não teria mais finalidade. E a gente sabe que hoje em dia não é isso, né, Dalise? A gente, o cordão continua fazendo essa troca sanguínea com o bebê, né? Então, se o bebê tá bem, né, a gente deixa o processo ser mais natural. E além de fazer essa troca sanguínea com o bebê, aquele volume de sangue que fica, porque eu não sei se quem já pôde presenciar ou quem já teve filho, o cordão umbilical é uma estrutura grossa. Ali dentro cabe bastante sangue. Né? É uma gelatina grossa, ali dentro cabe bastante sangue. Hoje em dia a gente sabe que aquele volume que tá no cordão vai ainda passar para a criança e vai participar da saúde da criança nos primeiros meses, né?
Então, se você corta muito rápido, você impossibilita essa passagem. Então, aí eles foram estudar e aí eles viram, Amanda, que se a gente corta muito rápido também, o neném recebe menos hemoglobina e menos hemácia e ele pode ter mais anemia. E aí a gente começou a ver que realmente a anemia, a deficiência de ferro, pode gerar, né, deficiência nutricional na criança, repercussões, justamente. Então a gente observou que o cordão, ele para de bater em torno, né, de 1 a 3 minutos e aí a gente pode cortar ele para poder tirar. Acima de 3 minutos, como o bebê continuaria recebendo mais hemácias, ele pode aumentar a quantidade de hemácias do bebê e causar lá na frente icterícia, né? Gente, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre essa questão da icterícia e sobre essa questão das hemoglobinas que são destruídas, isso que a gente falou, vai ter um e-book sobre isso que vocês podem baixar, que ficou muito, muito, muito legal, que a gente vai explicar com mais detalhes pra vocês, tá? Gratuito. Vocês podem baixar gratuitamente. E-book gratuito. Mas então, voltando pro clampeamento. Então, o que a gente sabe? Lembra aquelas 3 perguntinhas que a Dalise falou? Se o bebê tem 9 meses, se o bebê tem bom tônus, se ele tá respirando? Se essas perguntinhas foi tudo tipo sim, 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 tá tudo bem com o bebê, a gente vai colocar no colo da mãe, vai esperar ele passar pela adaptação e no momento oportuno a gente vai clampear o cordão. Esse momento oportuno é entre 1 e 3 minutos, como a Dalise falou, né? A gente espera ali, o pai, o acompanhante pode participar, pode tirar foto, é um momento especial e a gente sabe que é um momento especial. Agora, tem algumas situações que a criança não consegue fazer essa transição sozinha. É verdade. Né? E aí, se alguma dessas perguntas que a gente fizesse for um bebê prematuro, ou se um bebê que não tá respirando ou que não tá tem muito molinho, aí a gente precisa fazer o clampeamento precoce, levar para ajudar o bebê a passar por essa transição aqui para fora, porque a gente sabe que por mais que a gente tenha prejuízo quando a gente clampeia o cordão cedo, tem mais prejuízo se esse bebê não conseguir respirar aqui fora. Então a gente pesa ali o custo-benefício e acaba tendo que fazer essa intervenção, né, Dalise? Sim, é verdade. Sabe uma coisa, Amanda, que muitas mães, eu não sei vocês, ou não sei você, se você já teve essa experiência, acho que a gente nunca te perguntei, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer os partos, principalmente parto normal, o neném nasce, aí fica lá o cordão e aí a mulher fica lá com o neném e de repente ela começa a sentir uma dor, uma cólica. Ela fala, eu tô com cólica de novo, uma cólicazinha. O que é? É o nascimento da placenta. Então nasce o neném e depois nasce a placenta. Então, muitas mulheres não esperam que ainda tenha a saída da placenta. Na verdade, ninguém nunca explicou. Né? É uma coisa que parece óbvia, mas não é tão óbvia assim. E eu, com o tempo, fui observando que essas mulheres... Mas como assim agora vai nascer a placenta? Então, essa placenta, apesar de cortar o cordão, depois a placenta ainda vai sair, né? Ela tem que sair completamente. Ou no parto normal, a gente vivencia mais isso do que na cesárea. Na cesárea, como a mãe não sente, né? Mas no parto normal é isso. Então, gente, cortar o cordão umbilical, se a criança estiver bem, é sem pressa, né, Dalise? Sem pressa. Dá tempo do pai pegar a tesoura, cortar, a criança tirar vai estar já no colo da mãe, tirar foto, né? Lembrar fazendo o Golden Hour, que a gente já falou do Golden Hour no outro podcast. Então, gente, muito cedo é ruim, né? Muito tarde, às vezes é ruim também. Então, vamos com calma e vamos fazer no momento ali oportuno do parto, no momento oportuno da mãe e do bebê. Isso é uma dúvida que muitas mães têm, mas a gente sabe que essa dúvida ela é oriunda um pouco da cultura antiga, né? Que a gente clampeava imediatamente. E a gente não tá aqui para julgar quem praticava isso. A gente não tinha esses estudos que a gente tem hoje que mostram com tanta clareza para nós a diferença de resultados nessa fase, né, Dalise? Antigamente os estudos não pesquisavam muito nesse sentido. Então, é claro que a gente não tá aqui para julgar quem clampeia rápido, a gente nunca sabe qual é a situação que tá ali, só na hora. Mas assim, hoje em dia, tendo esse conhecimento, a gente tem como fazer essa escolha, conversar com a equipe para fazer essa escolha do clampeamento oportuno do cordão umbilical, né? Sabe que uma vez eu fui estudar sobre, né, essa humanização, né, sobre o parto humanizado, a humanização, porque antigamente, né, antes de existirem os hospitais, né, os partos eram feitos em casa, né?
Então as pessoas nasciam em casa, o cordão era clampeado em casa. Eu não vou entrar aqui na questão de que tinha mais complicações, mais eventos negativos. Eu só vou entrar na questão... Era outra fase da história, né? Eu só vou entrar na questão de que o parto normal, o parto natural, o parto humanizado, né? Que é as coisas que acontecem naturalmente. Deixar fluir. O que aconteceu que eu fui estudar e fui ver? Com essa... com o boom da industrialização, né? Eles começaram a fazer tudo de tipo assim, vamos fazer vários leitos para várias mulheres que vão chegar e vão fazer várias cesarianas e aí vamos unificar tudo para ser tudo mais rápido, tudo expresso, né? É quase uma industrialização. Industrialização, sim. Isso é histórico. Do processo do parto. Do processo do parto. E aí a gente vai perdendo a humanização, porque tinha, antes ainda de eu ganhar a Isabela, a mulher entrava na sala de parto para ganhar neném sozinha. Não entrava nem o familiar junto com ela, né? Quase uma produção em série, né? Sim. E faz tudo igual para todo mundo. Tudo igual para todo mundo. E aí, com o tempo, foi se introduzindo essa humanização do parto. Então, começou a ter familiar junto, isso virou lei, de ter o familiar na sala de parto junto. E aí, foi se vendo que a importância do bebê ir direto pro colo da mãe, dessa troca de calor, da troca das bactérias, do imprinting que tem quando a mãe está com o seu bebê, da amamentação, do slow, né? Da gente repensar toda a nossa vida. Então, até nos hospitais públicos já está sendo implantado, né, o parto natural, inclusive o parto normal, o parto natural humanizado cesariano também, que o bebê vai pro colo da mamãe também, fica com a mamãe. A humanização independe do tipo de parto, né? Independe do tipo Independe do tipo de parto, ela pode ser feita nas duas situações, né? Isso aí. Gente, tá vendo como a Dali tá? A Dali tá sentimental, romântica hoje. Falando nisso, você já escolheu as músicas que vão tocar no nascimento da Nana? Menina, já tô criando a minha playlist. Eu vou só ouvindo e acrescentando. Acho que já tem umas 50 músicas. Espero que o trabalho de parto não demore tanto. Nossa! Mas já tem né? Porque eu vou ficar lá esperando ela nascer, né? Mas já tem muitas músicas. Gente, se vocês tiverem sugestões de músicas, né? Manda pra mim, Pode... Se tem alguma música que vocês usaram no parto de vocês e gostaram, manda pra mim. Verdade. Estou montando a minha playlist. E depois eu posso compartilhar ela no Spotify. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você que vai dar o primeiro banho na Ana Luísa? Pretendo. Sério? Não tem ninguém que quer, assim? Tem muita gente que quer. Eu posso até dividir, mas eu acho que eu quero... Sua mãe tem medo? Não, minha mãe, nem minha mãe nem minha sogra. Nenhuma das duas. Acho que então... nem minha mãe, nem minha sogra, nem a Dinda dela. Eu acho que as três estariam dispostas a me ajudar, mas eu quero ser a protagonista. Você quer ser? Quero. Legal, cara. Se tiver condições, quero. Eu queria que a minha mãe desse, porque, sei lá, cara, coisa nossa, né? Coisa minha. Eu queria que a minha mãe desse, porque eu acho legal, eu acho que fica histórico tirar foto, mas a minha mãe teve medo. Não teve? Nossa senhora! Nem nenhuma das duas? Não, nem minha mãe, nem minha sogra. Não, nem na Isabela, nem na Giovana? Não, nem na Isabela, nem na Giovana. Acabou que eu mesma dei o banho nas duas. Viu, amiga? A gente fica escolhendo, é o futuro que... As coisas são escolhidas já, entendeu? Por Deus, gente, já a maternidade é o maior nadar no cuspe, né? Costa pra cima que cai na sua cabeça. Então, esse é um momento muito especial, o banho do bebê. Primeiro banho, né? O primeiro banho, né? E a gente tem muita dúvida com relação a isso. As mães têm muita como que eu dou, quando eu dou, o que eu uso, o que eu não uso, qual que é o certo de dar o primeiro banho do bebê, né? Tem muitas dúvidas com relação a isso. E antes da gente falar do banho propriamente dito, a gente tem que lembrar da pele do bebê, como ela é e como ela nasce. A gente fez um podcast com a doutora Luciana, uma dermatologista, que explicou pra gente muito mais aprofundado sobre isso, né? Mas, resumidamente, gente, a pele do bebê, ela é mais fina e mais sensível que a nossa. Então, os cuidados com a pele do bebê são diferentes do que os cuidados com a nossa pele, né? E assim, não sei se alguém já viu um recém-nascido ou já acompanhou, a criança, ela nasce com aquela manteiguinha. Aquela manteiguinha. Como que chama, Dalisa, aquela manteiguinha? Chama vernix. Vernix. Tem criança que nasce com mais, tem criança que nasce com menos, né? Dependendo da idade gestacional também, né?
Tem uma quantidade exata. Mas é uma coisa que dá um pouco de agonia da gente. A gente quer lavar e tirar aquele negócio, mas aquilo, gente, não foi feito pra tirar, tá? Aquilo é como se fosse um hidratante natural, que vai trabalhar tanto na proteção quanto na hidratação da pele. E ele vai sendo absorvido pela pele. E também, ele é bactericida, né? Que a Luciana ensinou. Ele vai que ele protege contra as bactérias ruins. Na maternidade, tem as enfermeiras que ajudam, né? Tem toda uma rede de apoio que vai ajudar. Para quem é marinheiro de primeira viagem, eu acho que ajuda, tá? Às vezes a pessoa não tem, ainda mais agora na pandemia, você não vai ter aquela pessoa ali do seu lado. Mas tem mães que optam por dar o primeiro banho em casa. Tudo bem, não precisa dar na maternidade. Olha, eu decidi que você vai fazer? Se eu tiver alta, né? Com alta precoce, parto normal, alta precoce, com 24, 36 horas, eu decidi que eu vou esperar para dar em casa. Em casa, né? Mas, gente, isso é uma decisão individual, pessoal, mas é igual eu tô te falando. E também não tô querendo influenciar ninguém, Você já sabe como que é. Agora, tem mãe de primeira viagem, eu já dei vários banhos, né? Então... Tem mãe de primeira viagem, por exemplo, que não sabe. Sim. Então, talvez seria legal. E as meninas da maternidade, as enfermeiras são ótimas. Elas ajudam, explicam, já ajudam o pai também. Se o pai tá lá junto, já explicam pro pai, né? Como vai ajudar a mãe ou até mesmo dar o banho sozinho na criança. Então, assim, gente, isso também é uma escolha individual, mas eu acho importante vocês terem ciência dessas informações para vocês decidirem. Não, eu quero fazer aqui porque eu quero que me ajudem, quero que meu marido veja, quero, né, ver como é a dinâmica. Ah, não, eu já sei, eu quero deixar para dar em casa. Não tem pressa para dar o primeiro banho do bebê. Nenhuma. Muito pelo contrário. Se você esperar esse período, né, de 24 horas, com certeza a gente vai estar ajudando na formação da flora, na absorção do vernix e com isso melhorando a proteção da pele da criança, né? Bom, dicas práticas, Amanda, que eu vou dar pra você já e pra elas também. Que quer dizer, vou dar pra você? Você vai ganhar neném, você já sabe. Não, mas olha, toda informação é válida, gente. Pessoas experientes, a gente tem que pegar informação. Eu vou te falar. Quando é a gente, chega na hora, você esquece Então, tudo. por isso que eu tô falando, tem que pegar informações. Quando vocês forem dar o banho, já deixa tudo preparado antes de tirar a roupa do neném. Você pode dar o banho no banheiro, sabia? Você pode dar o banho no banheiro, põe aquela banheirinha com o pezinho, pode dar o banho no banheiro, tem que ter destreza pra isso. Ou você pode preparar tudo na cama ou na cômoda no quarto. E aí você já deixa a roupinha pronta, a toalhinha, a fraldinha, fecha todas as janelas, né, as portas, pra não ficar tendo corrente de vento, porque o neném perde calor muito rápido. E a temperatura da água, gente, não precisa ter o termômetro, porque na minha primeira filha eu ficava assim, eu tenho que ter o termômetro para eu colocar e ver a temperatura. Não, gente, você fica escrava de tudo isso. A temperatura é uma temperatura natural, então você coloca o dorso da sua mão, coloca o cotovelo. Gente, não precisa estar nem muito quente. Olha, eu quero dizer que a Ana Luísa tá gostando desse assunto, que ela começou a me chutar aqui enlouquecidamente. Acho que ela gostou das dicas da Tia Dália. Anota aí, galera, anota aí. Vai ser uma sereia, vai viver na água essa menina. E aí você testa com, né? Gente, na minha primeira, eu fervia a água no fogão. Jura, Thalise? Juro, eu fervia, eu temperava, porque tinha que estar naquela temperatura exata. Depois, com a segunda, eu pegava a própria água do chuveiro, entendeu? Eu não ficava medindo, né, com termômetro. Eu tinha um bom senso ali de ver que a temperatura... No tato, né? No tato, né? Sim. E aí já deixar tudo pronto, tudo separadinho. E aí tem que ser realmente quem tem mais destreza. Tem outra dica legal, Amanda, que às vezes a pessoa tem medo de cuidar, né? De pegar o bebê que é molinho e escorregar na água. Tem umas redinhas que coloca na banheirinha também, que é uma dica bem legal para recém-nascido. E tem umas técnicas também que fazem o banho envolto em fralda, né? Você já viu? Sim, só que tem que ter cuidado para não esfregar e o neném escorrega. Tem uma técnica certinho, tem que ver, tem pessoas que dão até treinamento a respeito desse banho, que você dá o banho no bebê envolto em fralda e vai tirando só a parte que você vai lavar, né? Mas... E aí passa água assim, gente, e passa o sabão levinho, não fica esfregando. Não é pra esfregar a pele do bebê. Aí vai ter o vernix, normalmente fica bastante assim na axila do bebê, fica no pescocinho, fica na orelhinha, na virilhinha, não fica esfregando. Não fica esfregando, a pele vai, né, absorver aquela hidratação. E o sabonete também, né? O sabonete que a gente também aprendeu
aprendeu bastante no episódio que a gente fez com a doutora Luciana, porque ela trouxe pra gente, né, o conceito de Syndet, trouxe vários conceitos novos, e a gente sabe hoje que o melhor sabonete é o... Resumindo. Ouçam o podcast da pele do bebê, que ele é muito legal, mas resumindo, a gente sabe que o sabonete é o sabonete que tem o pH mais igual do pH da pele do bebê. Então esse seria o sabonete neutro para o bebê. Mas aí quando for comprar, tem que procurar escrito assim na embalagem, fisiológico. pH fisiológico ou pH ácido. E tem que é entre 4,5 e 6,5. Anota aí, gente. Porque não é sabonete neutro. Ou de glicerina, eles são alcalinos. Porque na verdade eles são ácidos, né, amiga? Não, eles são alcalinos. Eles têm pH de 4? Não, amiga, os de glicerina. Os de glicerina, sim. O pH da pele do bebê, o certo, ele é ácido. Isso. E os de glicerina, que até pouco tempo atrás a gente usava e achava que era o melhor, eles são mais alcalinos do que a pele do bebê. Isso aí. Agora entendi, tô lerda. Falei que eu tô lerda, faz hora que eu tô lerda. Então, gente, óbvio, perguntem pro pediatra de vocês, peçam indicação de uma marca, mas a dica é observar o pH. Mas tem sabonetes baratinhos no mercado, viu? A gente não vai falar a marca, mas vocês olham lá, recém-nascido. Recém-nascido, pH fisiológico ou ácido. Entre 4,5 e 6,5 são os mais adequados. Pode dar quantos banhos por dia quiser, tá, gente? Não tem problema, mas deixa eu usar o sabonetinho só uma vez. Os outros só com água. Só com água. Gente, eram esses 3 tópicos que a gente queria abordar com vocês a respeito da chegada do bebê. O bebê roxinho, o clampeamento e a polêmica do primeiro banho do bebê, tá? A gente sabe que é muita informação, né? E tem muitas outras coisas a respeito da chegada do bebê, pensando do ponto de vista pediátrico aqui, que a gente teria um monte de coisa pra falar, né, Dalise? Mas a gente escolheu esses 3 pra conversar com vocês, tá bom? A gente espera poder ter ajudado vocês. Mandem os temas que vocês querem que a gente faça. Agora a gente tá empolgada nessa fase da gestação, dos primeiros dias, primeiros 1.000 dias. Primeiros 1.000 dias do bebê. 1.000 dias, não. 1.100 Precisamos treinar Vamos treinar. Gente, olha, só esse ano que a gente tá fazendo podcast, quanta coisa mudou. Quanta coisa a gente vai aprendendo, a gente vai estudando e vai aprendendo. Você imagina eu, que na minha época nem suco, começava a introdução alimentar dando suco. E a introdução, o curso de introdução alimentar também da Lise foi um grande divisor de águas, que a gente estudou muito sobre isso. E eu acho que foi ele que introduziu a gente nessa questão dos 1.000 dias, né? Da alimentação e dos 1.000 dias. E agora a gente tá extrapolando pra gestação, pra chegada do bebê, enfim. Muita coisa boa. Obrigada, gente, porque a gente aprende também muito fazendo isso, né? É uma troca. A gente dá e recebe. Gente, espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo episódio, a gente vai falar dos primeiros dias do bebê aqui fora, algumas coisas polêmicas para tentar ajudar o pai e a mãe a passar por esse período de adaptação, que a gente sabe que é uma adaptação do bebê aqui fora, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Meu Instagram é @amandacalejas. E o meu é eu sempre esqueço, @doutora Dalisa Sade. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.